Nem sempre você vai se sentir forte, confiante ou motivado, mas é nos dias difíceis que a verdadeira transformação acontece. Você já notou como algumas pessoas parecem ter um domínio quase mágico sobre o ambiente à sua volta, sem precisar pronunciar uma só palavra? Elas não gritam, não imploram, apenas se afastam e, de repente, tudo se transforma. A atmosfera muda, os outros começam a estranhar, sentem falta, se inquietam. Agora imagine se você fizesse o mesmo. Se deixasse de responder por impulso, se optasse pelo silêncio em vez da reação imediata, se escolhesse se afastar em vez de explodir. O que acha que aconteceria? É exatamente aí que reside o segredo. Quando você deixa de estar sempre acessível, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, o mundo ao seu redor entra em conflito. As pessoas estavam acostumadas a te dominar pelas suas respostas, pelos seus impulsos previsíveis. Mas no momento em que você escolhe se recolher, a dinâmica muda. Aqueles que acreditavam conhecer você percebem que não sabem nada sobre quem você realmente é. Como dizia Carl Jung, tudo aquilo que nos incomoda nos outros pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos. Pense bem, quando você se torna menos acessível, quem é que entra em desespero? Quem tenta te provocar só para arrancar uma reação sua? Isso revela muito mais sobre essas pessoas do que sobre você. E mais, mostra o quanto você ainda está permitindo ser manipulado sem perceber. Você acaba se doando demais para agradar, manter a harmonia, não perder quem talvez nunca esteve de fato ao seu lado. E a cada sim que você dá por obrigação, a cada resposta rápida, a cada emoção descontrolada, você vai entregando pequenos fragmentos da sua energia. No fim do dia, o que resta é exaustão, frustração e um vazio difícil de explicar. Quer saber por quê? Porque você está constantemente disponível para quem não merece nem mesmo um instante do seu silêncio. Essa reflexão não é sobre se isolar do mundo, mas sobre priorizar a si mesmo. É sobre dar início ao que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar pleno, verdadeiro, inteiro. E tudo começa quando você entende que o silêncio pode ter mais força do que 1000 palavras. Que recuar, quando é fruto de consciência e não de medo, é um gesto de poder. Então eu te pergunto, até quando você vai continuar sendo conduzido pelas emoções alheias? Até quando vai reagir como se fosse um fantoche, sempre que alguém cutucar sua ferida? Talvez seja o momento de cortar essas amarras, de se recolher, de se tornar um enigma, porque quando você para de estar constantemente presente, tudo muda. Desde criança, você foi ensinado a estar sempre pronto, a responder rápido, a agradar, a dizer sim, mesmo quando queria dizer não. Foi condicionado a acreditar que seu valor estava em estar sempre acessível. Mas aqui vai uma verdade que talvez nunca tenham te dito. Essa entrega total não é uma qualidade, é uma armadilha. Enquanto você acreditar que precisa estar sempre disponível, emocionalmente ou de outra forma, continuará sendo usado, esgotado e descartado assim que não servir mais. Sabe por quê? Porque quem está sempre disponível se torna previsível. E tudo que é previsível vira ferramenta. As pessoas te tratam como um botão de emergência emocional. Apertam quando precisam de atenção, consolo ou validação. E depois te guardam de novo como um objeto. Mas você não percebe isso. Está preso na ilusão de que se estiver sempre lá para os outros, alguém um dia estará lá para você. Só que o mundo não funciona assim. Jung falava sobre a persona, a máscara que vestimos para sermos aceitos e amados. É essa máscara que faz você dizer "está tudo bem" quando está sufocando, que te faz responder mensagens mesmo esgotado, que te faz se justificar, se defender, como se devesse algo a todos. Mas a verdade é, quanto mais você se projeta no palco dos outros,
mais você desaparece do seu próprio. Estar sempre acessível é, na verdade, um abandono de si. É buscar aceitação, evitar rejeição, tentar controlar como os outros te veem. Mas esse controle tem um custo, e o preço é a sua paz interior. Sua energia está sendo distribuída como se fosse infinita, mas ela não é. É limitada, e muito. Aquelas pessoas que exigem sua constante presença, na verdade, não querem você. Querem o que você proporciona: conforto, companhia, distração, reconhecimento. Quando você muda, impõe limites, deixa de reagir, essas pessoas se incomodam, te acusam de ter mudado. Mas não é porque você se tornou diferente, é porque você parou de funcionar para elas. E aqui vem a parte mais dura. Quanto mais disponível você é, menos valor você tem. Tudo o que é fácil demais se transforma em pano emocional. Ninguém respeita aquilo que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que está sempre ao alcance. Então pense, quem realmente merece o seu tempo, sua energia, sua atenção? Mas, antes de responder, é essencial entender. Por que reagimos tanto? Por que cedemos com tanta facilidade? Qual é a origem desse desejo quase automático de agradar, justificar, responder? A resposta está no que Jung chamava de energia psíquica. É sobre isso que vamos falar agora, porque sua energia é o que você tem de mais valioso. E se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Você já refletiu sobre as projeções que os outros fazem sobre você? Como isso te afeta profundamente? Estamos entrando agora em um terreno delicado, o da manipulação silenciosa. Na próxima parte, vamos explorar como pessoas oportunistas se alimentam da sua energia e como sua indisponibilidade é capaz de acabar com esses jogos. Prepare-se para encarar quem tem drenado sua força sem que você percebesse. Você acredita que está no controle, que suas reações são decisões conscientes, mas a verdade é mais dura. A maioria das suas respostas emocionais é automática. Quem entende isso te manipula com facilidade. Pessoas manipuladoras não precisam gritar ou ameaçar. Elas apenas acionam os gatilhos que você mesmo deixou expostos. E você reage. Jung chamava isso de projeção, quando alguém projeta nos outros o que não enxerga em si. Mas tem outro lado nessa história. Enquanto te projetam, você vira uma tela para essas imagens. E quanto mais disponível você é, mais espaço dá para essas projeções. Aquele amigo que só te procura em crise. Aquele parceiro que só precisa de você para consertar tudo. Aquela pessoa que te elogia, até que você pare de servir. Não é acaso. Eles não se relacionam com você, e sim com o personagem que você aceitou interpretar. E por que você aceita? Por medo. Medo de decepcionar, de não ser amado, de ser deixado para trás. A manipulação mais eficaz acontece no silêncio, o silêncio da culpa. Aquele sentimento de que você deve algo, de que precisa estar presente, de que precisa ajudar, mesmo que isso te destrua. E aqui está o cerne da questão. O manipulador não precisa te controlar. Basta que você continue agindo como sempre agiu. Mas quando você para de reagir, tudo desaba. Quando você começa a dizer não, a se calar, a se afastar sem se justificar, as máscaras caem. Isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque agora elas não sabem mais quem você é. E pior, são forçadas a olhar para si mesmas. E nem todos estão preparados para isso. Sua ausência se torna uma ameaça, porque obriga os outros a enfrentarem o vazio que sempre esconderam. O seu silêncio revela o barulho interno que eles tentam abafar. E então vem o contra-ataque. Críticas, dramas, julgamentos, não porque você esteja errado, mas porque deixou de ser espelho. Jung dizia, não nos tornamos conscientes apenas com imagens de luz, mas sim tornando a escuridão consciente.
Quando você se retira e para de alimentar os ciclos, a sombra do outro vem à tona. E isso é insuportável para quem sempre usou você como rota de fuga. Mas e quanto a você? Está pronto para lidar com o incômodo de ser mal interpretado? Está preparado para enfrentar a rejeição? O silêncio após o rompimento? Porque é nesse silêncio que nasce um novo poder. Vamos falar agora sobre o poder do silêncio consciente. Vivemos cercados de ruídos. Todos querem ser ouvidos, querem ter a última palavra, vencer discussões que nem fazem sentido. Estão mais preocupados em provar que estão certos do que em manter a própria paz. Mas há uma força que poucos conhecem e menos ainda sabem como usar: o poder do silêncio. Não o silêncio da omissão ou da covardia, mas o silêncio que nasce da clareza, da intenção, da percepção aguçada. Um silêncio que não representa a ausência, mas uma presença ainda mais intensa. Carl Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um espaço fértil onde nascem transformações profundas. Quando você decide parar de reagir automaticamente, passa a observar. E ao observar com atenção, começa a perceber padrões, manipulações escondidas, ciclos viciosos, comportamentos repetitivos. O silêncio permite enxergar com nitidez, e a lucidez incomoda quem quer te manter preso em reações automáticas. Já notou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde imediatamente? Quando você não dá explicações? Quando simplesmente some? Não é saudade, é perda de controle. Enquanto você fala, ainda está jogando o jogo. Mas quando você se cala, muda as regras. E isso desestabiliza quem depende das suas respostas para se sentir no comando. O verdadeiro silêncio não é ausência de som, é domínio da própria energia. É se recusar a ser arrastado para o turbilhão emocional dos outros. É a escolha deliberada de não participar de batalhas que apenas te desgastariam. Jung ensinava que, no processo de se tornar quem realmente se é, o recolhimento é essencial. Porque só no silêncio conseguimos ouvir a própria voz com clareza, sem o ruído externo atrapalhando. Mas saiba, o silêncio tem um custo. Ele afasta quem só valorizava o papel que você representava. Ele faz com que você pareça estranho para quem projetava em você suas próprias expectativas. Ele vai te fazer parecer frio, distante, arrogante. Mas essas reações vêm de quem nunca quis lidar com a sua profundidade, apenas com a sua conveniência. Eis uma verdade que poucos aceitam. Quanto mais amadurecemos, mais seletivos nos tornamos com o que dizemos. Porque cada palavra carrega energia, e nem todos merecem esse investimento. Às vezes, o silêncio não significa fuga, significa soberania. É a linguagem de quem não precisa mais convencer ninguém de nada. O silêncio incomoda, pois obriga o outro a lidar com seus próprios pensamentos. E esse desconforto diz muito mais sobre eles do que qualquer explicação sua seria capaz de dizer. Você não precisa justificar sua ausência, ela se justifica por si só. E quem se sente ameaçado por isso revela o quanto dependia do seu desequilíbrio para manter o próprio. Mas o silêncio mais transformador não é aquele que incomoda os outros. É o que reconstrói você. É o silêncio que te reconecta com algo muito mais profundo do que a aprovação externa. É o silêncio que devolve sua energia vital. É o silêncio que permite o reencontro com a sua essência. Existe uma história não contada na qual você sempre esteve no papel de quem compreende, de quem apoia, de quem está disponível. Mas Jung compreendeu que todo o processo de se tornar autêntico exige um período de isolamento. Não um isolamento triste, mas um afastamento sagrado. Um tempo para escutar a própria alma sem interferências externas. Um momento para reconstruir sua identidade com base no que você é, e não no que os outros esperam que você seja. Quer uma forma simples de saber se você está evoluindo?
Observe quem começa a se afastar quando você se torna mais reservado. Quem tenta te provocar quando você não reage mais. Quem te acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se priorizar. Esses sinais não indicam que você está errado. Pelo contrário, são provas de que você está se libertando. No início, ser menos acessível vai parecer estranho. Você vai se sentir culpado. Vai achar que está sendo egoísta. Vai ouvir que está frio, distante, impiedoso, mas isso é parte da desconstrução. Você passou a vida sendo ensinado a se colocar em segundo plano. É natural que mudar essa lógica incomode, tanto a você quanto àqueles que se beneficiavam da sua antiga versão. Ser menos acessível de forma consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não ao mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando você se afasta de ambientes negativos, está afirmando que sua paz vale mais do que qualquer vínculo superficial. Quando você para de se justificar, começa a ser respeitado, ainda que apenas por alguns. Mas nem todos estão preparados para esse novo tipo de presença. Sua ausência emocional vai escancarar feridas que os outros evitam olhar. Vai revelar o quanto dependiam do seu caos emocional para sentirem que tinham controle. E então chega a ruptura. E com ela vem a dor, a solidão, a sensação de perda. Mas preste atenção, você não está perdendo, você está se libertando. O que acontece depois do silêncio? Quando você finalmente deixa de estar disponível para todos, algo começa a florescer por dentro. Primeiro vem o vazio, um silêncio que grita na sua mente. Você se pergunta: será que exagerei? Será que estou sendo duro demais? Será que perdi quem gostava de mim? Mas, aos poucos, esse silêncio se transforma. Ele começa a purificar, a acalmar, a curar. E então surge a solidão, mas não a solidão da carência, a solidão da autocompletude, a solidão dos que não traem mais a si mesmos para manter os outros por perto. Nesse novo espaço, onde antes havia confusão, nasce a clareza. Onde havia ansiedade, chega a serenidade. Onde havia necessidade, brota a força interior. Carl Jung dizia que tornar-se quem se é exige um afastamento do coletivo. Exige que você se desconecte da máscara, que caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você faz quando decide não estar mais acessível o tempo inteiro. Você não está escapando do mundo, está retornando para si. De alguém que reage, você passa a ser alguém que cria. Você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua própria realidade, de dentro para fora. As pessoas que se incomodam com sua ausência mostram que, na verdade, nunca quiseram você. Elas queriam o papel que você representava. Agora que você saiu desse papel, elas não sabem como lidar. E isso é libertador. Você vai perder algumas pessoas, mas vai se encontrar. Vai se afastar de certos lugares, mas se reconectar com sua essência. Vai ser mal compreendido, mas finalmente será respeitado. Porque quando você deixa de estar disponível para qualquer coisa, você se torna raro. E tudo o que é raro se torna valioso, inesquecível. Isso é um renascimento. Sim, isso é o começo de uma nova vida. Uma vida onde você não aceita mais sobras emocionais, onde jogos psicológicos não encontram mais espaço, onde vazios disfarçados de afeto não te prendem. Agora, você só aceita aquilo que está alinhado com sua paz, com sua verdade, com sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está pronta para esse novo caminho. Já entendeu que ser amado não vale nada se, para isso, for preciso se abandonar. Que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe um pouco de solidão no início. Então, eu te pergunto, você está pronto para ser mal interpretado, rejeitado ou até criticado em nome da sua liberdade interior?
Você está disposto a pagar o preço de ser quem realmente é? Se essa mensagem te tocou, se fez sentido nesse momento da sua vida, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Vamos ver quantos estão prontos para essa virada. E não se esqueça, continue assistindo o próximo conteúdo. Ele pode ser ainda mais importante do que você imagina. Nos vemos lá.